Inclusive, eu estou com alguns visitantes aqui. A Ceinha Lima, pode levantar a mão, tudo bem, minha irmã? Deus abençoe, daqui mesmo? De Além, Paraíba, da terra da Dani? Oh, que bênção! A Selma Lima, também está do lado ali, Deus abençoe. O Patrício está atrás da pilastra ali, ô meu irmão, Deus abençoe, veio na semana passada. E o Marcos Felipe, cadê o Marcos Felipe? O Marcos Felipe é o esposo da Késia, Deus abençoe, meu irmão querido. Irmãos, então, a Flávia também está com a gente aqui, Deus abençoe, Flávia, a família. Queridos irmãos, então aí nós estamos nesse mês falando sobre essa série. Estamos aí refletindo sobre algumas perguntas, tais como atravessar esse tempo onde estamos vivendo, esse tempo de profunda polarização política, onde estamos vivenciando aí um mundo dividido, principalmente o nosso Brasil, marcada pelo ódio, pelo desrespeito, discussões, brigas, debates, e isso tem, infelizmente, adentrado em nossa igreja, atrapalhando a nossa comunhão. E algumas perguntas que estão sendo feitas nessa série de mensagens a quem estamos seguindo? Quem o verdadeiro influencer da nossa vida? Quem é o nosso verdadeiro Salvador? Quem é o nosso verdadeiro Messias? E na semana passada nós pregamos aqui sobre a polarização e a reciprocidade, e afirmamos com argumentos bíblicos que a polarização política é algo extremamente prejudicial a qualquer sociedade, onde estamos aí vivenciando aí tempos de CPI, esquerda, direita, cada vez mais radicalizadas, onde existem grupos fanáticos de esquerda, grupos fanáticos de direita. Então o nosso Brasil está sendo dividido em dois. Só que nesta noite nós vamos falar sobre algo muito importante que eu dei como tema de seguidores a discípulos. Esse é o tema, os irmãos também em casa podem colocar o slide aí. Então, meus irmãos queridos, de que lado você está? Quem você é? Queridos irmãos, muitos da multidão que seguiam Jesus ouviram os seus ensinos com muito daqueles que acompanhavam, mas não tiveram as suas vidas transformadas, ok? Gente, presta atenção em mim. Acho que o pessoal está o pessoal de trás, os adolescentes, ok? Vamos prestar atenção aí. Então, gente, vamos lá. Parece que hoje o negócio o pessoal está meio disperso. Vamos nos concentrar aqui, pedir a Deus que nos ajude a falar sobre esse assunto tão importante, contudo muito difícil. Então a gente vê que quando Jesus passava, ele sempre era acompanhado pela multidão. E nessa multidão, muitos ouviram os ensinamentos de Jesus, mas muitos daqueles que andavam e acompanhavam Jesus, não tiveram as suas vidas transformadas. Eu coloquei uma frase, eu não sei quem é o autor dessa frase, tentei achar na internet, não consegui, mas ele diz: todo discípulo é um seguidor, mas nem todo seguidor é um discípulo. Existe muita verdade nessa frase, ou seja, nem todos que são membros da igreja, que frequentam a igreja local, são discípulos. Eu acabei de falar aqui que nós estamos com 120 membros comungantes na igreja, mas eu não posso garantir que essas 120 ovelhas do pastor vão entrar no céu. O fato de você ter o seu nome, esses nomes vão para o presbitério, eles vão analisar, nossa, 120 membros, pode ser que menos de 30% serão salvos diante desse número, porque existe uma grande diferença em ser membro de uma igreja e ser discípulo de Jesus, ok, irmãos? O que significa ser discípulo? O que significa ser um seguidor de Jesus? O que significa ter Jesus como nosso mestre, rabi? Mark Dever, um pastor americano, ele define o seguinte: um discípulo de Jesus segue os passos dele.
agindo conforme ele ensinou e viveu. Contudo, segui-lo significa mais que isso. Significa, antes de mais nada, presta atenção, olha isso, que você entrou em um relacionamento salvador com ele. Queridos, nós podemos ter pessoas sentadas em nossa igreja, que ouvem todo domingo a pregação. Se eu contar aí quantas vezes já preguei na congregação, mesmo antes de ser pastor, eu prego aí desde 2015, mais ou menos, né? Na congregação, 2015, 2016 começou, né? 2016. Imagina quantas mensagens. Se você contar aí, escola bíblica dominical, se você contar aí estudos bíblicos, sermões, mensagens. Queridos irmãos, pessoas que ouvem o evangelho domingo após domingo, e essa palavra não faz a diferença. E isso para o pastor cansa, meus irmãos, porque aqui é o lugar onde a gente ensina, aqui é o lugar onde o povo aprende, e quando eles saem daqui, eles precisam ter a vida transformada, porque senão, estamos perdendo tempo. Você está aqui fazendo o quê? É melhor ir para casa assistir Faustão, porque você prega, você passa horas e horas estudando, trazendo doutrina bíblica, mas às vezes as mudanças não acontecem, e eu tenho que me controlar e me convencer que esse não é o meu papel, de convencer pessoas, porque dá vontade de abrir a cabeça do cidadão e colocar a Bíblia lá, na goela, na força. Mas eu preciso entender que meu papel é pregar. Quem vai falar, quem vai convencer, quem vai transformar você é o Espírito Santo. Mas o que distingue um discípulo de Jesus é como ele escuta, como ele acolhe e como ele responde a esses ensinamentos. Prestou atenção? Distingue um discípulo da multidão é como ele escuta, como ele acolhe e como ele responde. Porque você pode vir na igreja, ouvir e não ser transformado. Você pode vir, ouvir, acolher, mas não trazer mudanças. Mas quando você responde esse evangelho, a sociedade muda, o seu jeito de pensar muda, a esfera da sua vida muda. Por isso que quando discípulos vivem o evangelho, vamos ver uma sociedade sendo transformada, porque é o sal da terra, é a luz do mundo, que não vive somente um evangelho aqui na igreja, porque a obediência é a relação de Jesus com seus discípulos. Então, queridos irmãos, diante de inúmeras decisões que precisamos tomar todos os dias, temos que responder essas duas perguntas. O que a palavra de Deus sobre isso? O que Ele espera de mim? Tudo que você for fazer, decidir, faça essa pergunta. O que a Bíblia ensina sobre isso? E o que Jesus, o que Deus espera de mim? Queridos irmãos, hoje nós vamos analisar biblicamente como o verdadeiro discípulo deve ser fortalecido e encorajado a viver intensamente em conforme a fé em Jesus. E esse foi o desafio que o apóstolo Paulo viveu ao pastorear a igreja de Filipos, e que pode muito bem servir para encorajar a gente hoje nas dificuldades de mantermos firmes na caminhada. Essa é a nossa proposta na meditação de hoje, nesses quatro versos da Epístola aos Filipenses. Então a carta ao apóstolo Paulo, a carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja, aos Filipenses, foi escrita ainda no primeiro século, na era cristã, fundada por Filipe da Macedônia, por isso Filipenses, né? Esse era o pai de Alexandre o Grande, em 357 a.C., onde a cidade foi fundada. E o evangelho então chega a esta importante cidade por sua ligação entre o Oriente Médio e a Europa. E há cerca de 20 anos após a morte de Jesus, começa ali o evangelho a ser proclamado. Mas dentro desse período, muitas pessoas cristãs estão sofrendo.
Não foram poucos açoites para que as boas novas do Evangelho chegassem a essa cidade. Homens de Deus passaram dificuldades sobre essa cidade, como Paulo, Silas, e tiveram que enfrentar muitas oposições para que o Evangelho pudesse crescer naquele lugar. A igreja de Filipos, posteriormente, foi uma bênção na vida do apóstolo Paulo. Os irmãos filipenses veio se tornar um grande sustentador do ministério de Paulo. Essa carta aos filipenses, ela é pequena, mas ela é de grande ensino para todos nós. Segundo os estudiosos, é a carta mais pessoal do apóstolo Paulo, chamada Carta da Alegria. Interessante que, quando Paulo escreve essa carta, ele está preso em Roma. Ele está preso em Roma sofrendo. Não, o apóstolo Paulo, ele não tem o objetivo de trazer para os filipenses algo superficial, mas ele quer mostrar para os filipenses o segredo de enfrentar todo tipo de adversidade, sem perder o foco, sem perder o objetivo. A igreja estava preocupada porque o seu líder estava lá preso, mas ele disse, ele que escreve, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, não andeis ansiosos quanto o dia de amanhã. Ele vai falar, perto está o Senhor. Então você vai ver que o que aprenderemos aqui é algo importante demais para a gente aprender a viver conforme um cidadão do céu. Seguidor ou discípulo? De que lado você está? Seguidor é apenas adepto ao Evangelho. Discípulo vive o Evangelho. Em primeiro lugar, queridos irmãos, um discípulo, ele tem uma vida de santidade. Olha que diz o versículo 27, vamos ler. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho. Viver como discípulo significa, em primeiro lugar, uma vida em santidade. O que significa santidade? Ser separado. O apóstolo Paulo encontrava-se preso, preocupado como a igreja iria suportar a perseguição, a adversidade. Ele não queria de forma alguma que a igreja se sentisse desanimada, desesperançosa, fraca, sem rumo, perdidos em uma sociedade corrupta, que não tinha princípios e valores. Paulo então admoesta a essa igreja em Filipenses viver em santidade, ou seja, viver de forma digna do Evangelho, viver de forma digna de um cidadão do céu. Interessante que a palavra viver no grego, ele faz uma conotação muito mais abrangente do que apenas viver, respirar, estar vivo. Essa palavra é a raiz da palavra que conhecemos muito bem, política. Política. Por isso, ou seja, portar como um cidadão. Viver politicamente, socialmente, viver a sua cidadania. O verbo está no imperativo, ou seja, o que é o imperativo? É uma ordem bíblica. E Paulo está dizendo para os filipenses, para que eles fossem sim, participantes da sociedade, mas de forma diferente, porque os filipenses, a igreja de Filipenses, são santos, ou seja, são separados. Eles precisavam viver de forma diferente. E qual esse modo diferente de viver? O texto diz, por modo digno do Evangelho. Ou seja, não do mesmo modo que os ímpios vivem, não com as ideologias que ferem o que cremos, não, queridos, com princípios que vão contra os nossos valores. Ele está dizendo, vivei, vocês são cidadãos, precisam votar,
precisam ter a sua vida social, mas vocês precisam viver de forma digna do Evangelho, ou seja, como um cidadão do céu, pessoas transformadas pelo Evangelho. Discípulos são cidadãos dos céus. Nós fazemos parte do mesmo partido. Qual o partido? Então vamos lá, JC. Pois estamos no mesmo time. Paulo está dizendo aqui, exercem a cidadania de vocês de maneira digna do Evangelho. Aí o texto prossegue dizendo o seguinte, olha que ele vai dizer, para que ou indo ver-vos, ou estando ausente. Paulo está dizendo, olha, não importa o que acontecer comigo aqui na prisão, se eu morrer ou não, vocês precisam viver de forma digna do Evangelho. Não importa o que vai acontecer comigo, em qualquer circunstância, igreja, conduzam as suas vidas como os verdadeiros cristãos. Os crentes de Filipos deviam viver como pessoas convertidas, tanto dentro da comunidade, tanto fora, diante da perseguição, diante de uma sociedade corrupta. Precisamos viver de forma digna do Evangelho, para não sermos causa de tropeço. Precisamos viver de forma digna do Evangelho, para não baratearmos o Evangelho que abraçamos, irmãos. Precisamos viver o Evangelho de forma digna, para ganhar outros com o nosso testemunho. A vida da verdadeira fé cristã. E assim que o apóstolo Paulo esperava que os crentes de Filipos vivessem suas vidas como um cidadão do céu. Então, em primeiro lugar, queridos irmãos, nós precisamos viver esse Evangelho. Em qualquer circunstância, conduzam as suas vidas como verdadeiros crentes. Em segundo lugar, diante disso que nós estamos vivendo, irmãos, viver com um verdadeiro discípulo significa ter uma vida diferente de santidade, porém jamais individualmente. Fomos chamados para vivermos juntos, fomos chamados como um povo, uma igreja. Então, assim, em segundo lugar, ser discípulo também significa uma vida de verdadeira unidade. Seguidor ou discípulo? De que lado você está? Seguidor promove ajuntamento, discípulo promove comunhão. Em segundo lugar, queridos, uma vida em verdadeira unidade. Vamos ler aí, versículo 27, ainda. Que estais firmes em um só Espírito, lutando juntos, vivendo intensamente essa fé em santidade, independente da presença do apóstolo. O importante é a igreja estar unida na diversidade. A igreja não pode estar separada. A igreja de Filipos estava sendo atacada numa área vital dela. E qual era essa área vital? A quebra da comunhão. Os seus membros estavam fazendo a obra de Deus, mas divididos. Então Paulo os exorta a estarem firmes em um só espírito, em uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. A unidade da igreja deve ser expressada em várias áreas, irmãos, inclusive na despolarização. Devemos lutar juntos, irmãos. A igreja não é apenas um amontoado de gente que vive como se o mundo fosse um parque de diversões, um grupo que vive pelo Evangelho. Somos como atletas de um mesmo time. Se o time do Vasco, que está ruim para Dedéu, se junto já está difícil, imagina, cada um jogando da sua maneira. Nós somos do mesmo time, temos o mesmo alvo. E qual é o alvo do cristão? O avanço do Evangelho. Frequentamos a mesma igreja. O povo unido
na mesma fé, lutando no mesmo evangelho, carregando a mesma cruz, para que o nome do Senhor, o único nome do Senhor, seja adorado. Seja adorado, queridos irmãos. Como vamos pregar um evangelho se estamos divididos? Como pregar o evangelho se estamos divididos? O texto diz: firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Entendam essas duas vertentes, queridos irmãos. Para com isso. Não podemos nos dividir. E agora eu posso aqui trazer algum problema, não importa. Mas cuidado quando você se rotula ou coloca um rótulo em você: eu sou de esquerda, eu sou de direita. Para com isso, irmãos. Entendam que essas duas vertentes, elas são insuficientes para determinar a posição de um cristão. Como o cristão deve observar a política? Ou seja, pauta por pauta. E não por ideologia, partido ou partido, sabe por quê? Os dois lados, seja esquerda, seja direita, é suficiente para traduzir o evangelho de forma plena. As duas vertentes não são suficientes para traduzir a posição do cristão. Então dizer: eu sou de direita, eu sou de esquerda, cuidado quando você diz isso. Você pode até ter inclinações em algum desses lados, mas tome cuidado quando você coloca um rótulo em você. É como você pegasse, queridos, um livro, né? E tem gente assim, porque quando você pega um livro e fala assim: eu sou de esquerda, é um pacote, eu sou de direita, é um pacote. Mas existem pautas dentro desse pacote, tanto de um lado, tanto do outro, que não é suficiente, não é bíblica, não tem valores suficientes. Então, quando você diz que é de um lado ou de um outro, você está colocando-se num pacote. E existem pautas em ambos os pacotes que não falam de forma plena daquilo que é o evangelho. Sabe por quê? Porque esses pacotes não traduzem quem somos. Essas vertentes, esses pacotes, eles são insuficientes para determinar os discípulos de Jesus. O cristianismo só tem um lado. E qual é o lado do evangélico, do discípulo? É a própria palavra de Deus. E a posição política do cristão é viver de forma digna do evangelho. O que queremos pregar? Como pregar um Deus se estamos divididos? Irmãos que não se entram com outros irmãos por causa de partidos. Irmãos queridos, precisamos rever algumas coisas. Calvino vai dizer: temos que lutar sob a mesma bandeira. Temos um inimigo em comum e uma luta em comum, e que, portanto, devemos ter a mente unida em santa harmonia. A igreja é mais do que a vida particular. Olha isso aqui. A igreja é mais do que a vida particular de cada um de seus membros. A igreja é uma equipe, um time que precisa trabalhar unido. A unidade em Cristo resulta em humildade e amor. Irmãos, se nós estivermos unidos neste mesmo objetivo, carregando em nossas vidas a mesma bandeira, a bandeira do evangelho, todos juntos seremos inabaláveis. Existe uma canção antiga que diz assim: e na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui, que pagaremos um preço de sermos um só coração no Senhor,
E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos. Muito bonito, né? Mas será que estamos vivendo isso? Ou quando nós acabamos de cantar isso, estamos separados por causa de coisas, por causa de partidos. Paulo estava preso, irmãos. A igreja de Filipos sofria perseguições, como por exemplo, prestar culto ao imperador em detrimento no devido culto ao Senhor. Eles eram ameaçados por isso. Era como um tipo de aprisionamento que impediria de serem devotos ao Senhor. E Paulo diz: não, o povo de Deus vive de forma digna do Evangelho. Portanto, irmãos queridos, observamos primeiramente a necessidade de uma vida em santidade, de ter uma verdadeira unidade. E em terceiro lugar, e último lugar, meditaremos aqui no encorajamento de Paulo, que ele precisava trazer para a igreja, para que eles pudessem viver de forma digna do Evangelho. Seguidor ou discípulo, de que lado você está? Discípulo, seguidores desistem. Discípulos perseveram. Uma vida em santidade. Vamos ler o versículos 28 e 29, irmãos, vamos lá? Em que nada estáis intimidados pelos adversários, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e de crerdes nele. Eita! Irmãos, em nada podemos estar pelos adversários. Pode pegar para mim aqui, Léo? Ajeita para nós aí. Significa que não existe nesta vida, por parte de quem seja, que possa abalar a igreja que uma vez foi santificada. A expressão aqui, em nada estáis intimidados, contém o verbo expressivo que sugere uma tropa de cavalos assustados. Olha que interessante. Paulo tem a certeza que os seus irmãos não vão explodir em desordem por meio à perseguição. Existe, queridos irmãos, pode passar aí, meu irmão. Hernandes Dias Lopes vai dizer que hoje existe uma perseguição ideológica declarada. Não se trata apenas de uma tolerância ao erro, mas uma promoção ao erro. Vivemos uma espécie de inversões de valores. O mundo marcha crescentemente rumo à secularização, e nesse processo instaura-se uma ditadura do relativismo. Cada um tem a sua verdade, esse é o relativismo. Tende a perseguir cada vez mais, de forma impiedosa, os cristãos. Hoje nós somos perseguidos, torturados, como na igreja de Filipos. Hoje o adversário é outro, o adversário é invisível, o inimigo é ideológico, maligno, e tem nos afetado sutilmente. Às vezes, as nossas crianças, adolescentes, jovens, na faculdade, na televisão, na internet, e achamos normal o que a Bíblia diz que é pecado. Veja o que Paulo está dizendo: sejam firmes e inabaláveis. A maior arma contra o inimigo é uma vida piedosa, coerente, digna. Irmãos, a vida cristã é o que há de melhor, e somos testemunha dos privilégios desse viver. A sua luta, o seu engajamento não é para defender político X ou político Y, é para defender a fé evangélica, o Senhor Jesus. Essa sim é uma causa justa. Essa é uma causa que você deve se envolver, de pregar o Evangelho, ser um ativista pelo Deus Criador e fazê-lo conhecido no mundo inteiro. Essa semana tivemos uma palestra com o missionário Osni. Nós não podemos aqui divulgar o que foi falado, mas, meu irmão querido, se engaje nisso. Tenha uma causa.
Isso sim é uma causa justa, pregar o evangelho no país perseguido. Essa sim, queridos, esse sim é o ide pregar o evangelho a toda criatura. Essa é uma campanha justa. Algo está muito errado. Não estou dizendo que você deve ser uma política, ou seja, alguém que não tem uma posição política, mas não faça disso a sua missão. Você em casa, vocês aqui, não façam da política a missão de vocês. Por isso, meus irmãos queridos, nós precisamos falar sobre esse tema, porque eu não vejo nas escrituras Jesus dizendo, esse é o partido, aquele é o partido. Ele diz o seguinte: ide e pregai o evangelho, fazem discípulos, e se for morrer por essa causa, morra, porque o morrer nessa missão é o que Paulo está dizendo, a quem em nada seja intimidados pelos adversários, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo. O discípulo é caracterizado pela consciência que quando o seu mestre fala, ele deve se render ao Deus Criador. E se você é seguidor e não discípulo, eu tenho que te dizer que você vai ficar no caminho, defendendo o seu Deus desta terra. Sua bandeira maior não é a bandeira verde e amarela, e nem a vermelha. Sua bandeira é Cristo. Sua bandeira é Jesus. A sua causa é o Evangelho. Talvez a sua mente seja tão formatada com as notícias vigentes, na mídia, CPI, vacinação, Covid, mortes. Talvez a sua mente está tão formatada pela cultura, e essa série está fazendo você voltar na época de Moisés, nos 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Eu sou o único Deus. E quão bom será que ao final dessa série você chegue à conclusão que você está errado. Que você está errado, porque o Evangelho precisa mudar a gente. Deixar de lado a idolatria, brigas políticas que não dão em nada, deixar o orgulho, como os discípulos fizeram. Eu estou terminando, irmãos. Lembra do discípulo Simão? Quem foi o discípulo Simão? Simão foi um membro de um partido político de homens conhecido como Zelotes. Os Zelotes, irmãos, odiava os romanos, Josias. E o objetivo era livrar a ocupação romana. O historiador Joséfo vai dizer que os zelotes eram militares, violentos e fora da lei. Eram patriotas apaixonados, prontos pela luta do seu partido. E quando Jesus chama esses homens e forma um time, e dentro desses 12 discípulos que Jesus chama para fazer outros discípulos, encontra-se com Mateus. E quem foi Mateus? Mateus, então, é o extremo oposto do aspecto político de Simão, porque Mateus era coletor de impostos do governo romano. Então, queridos irmãos, por um lado eu tenho o discípulo Simão, membro de um partido político conhecido como Zelotes. Os Zelotes odiavam os romanos. Mateus, no extremo oposto, era coletor de impostos. E esses homens que em certa ocasião estavam dispostos a matar e a ser mortos por motivos políticos, agora se tornam irmãos, trabalhando lado a lado pela mesma causa, a expansão do Evangelho, adorando o mesmo Senhor. Ou seja, eles encontraram uma causa muito mais profunda para dar sua vida, a proclamação do Evangelho. Caminhando
para nações, línguas e tribos, pregando o Evangelho. Homens que deixaram as suas convicções de lado e seguiram a Jesus, e eles afirmaram: para onde iremos, Senhor? Para qual caminho seguiremos? Só Tu tem as palavras de vida eterna, e nós reconhecemos que Tu és o Cristo. Queridos irmãos, as lutas podem ser imensas, adversidades sufocantes, mas é pela causa do Evangelho que nós fomos chamados para sermos discípulos. Podemos até passar por grandes dificuldades, podemos passar por grandes tribulações, mas não podemos nos dividir. Veja o que Jesus fez. 2 homens que eram rivais politicamente, e agora eles caminham juntos, e agora outros discípulos são feitos no meio do caminho, e agora esses discípulos continuam pregando o Evangelho começa a alcançar cidades, povos, e agora chega no Ocidente, onde estamos aqui reunidos e somos discípulos do Senhor, temos a mesma causa, mas aí acontece o quê? As coisas externas, as coisas que têm atrapalhado a nossa comunhão. De que lado você está, meu irmão querido? Eu quero terminar a nossa mensagem, porque o tempo já avança. Quero chamar o grupo de louvor, que possamos viver de forma digna do Evangelho, meus irmãos, uma vida para a glória de Deus. Em primeiro lugar, então, nós aprendemos aqui que precisamos viver uma vida em santidade. Somos santos e irrepreensíveis, nós somos o povo de Deus, nós somos a igreja do Senhor, nós não somos como os ímpios. O nosso engajamento, o nosso foco, o nosso alvo é Cristo Jesus, nem é a bandeira, nem é o símbolo da IPB, que embora seja bonita, não é a nossa bandeira. A bandeira é Jesus Cristo crucificado. A nossa bandeira é pregar o Evangelho a toda criatura. Então, queridos irmãos, seja luz, seja sal da terra, sejam verdadeiros discípulos do Senhor, não seguidores, porque seguidores não vão viver o que nós estamos falando aqui. Amanhã você esqueceu e talvez vão me criticar, problema não. O meu dever é pregar o Evangelho, e o papel de vocês é ouvir, acolher e responder aquilo que Deus está falando com vocês. Agora, minha responsabilidade como pastor, eu posso chegar e dizer: eu preguei o Evangelho, eu não estou preocupado com números de membros aqui. Se a gente não vier a ser igreja, não tem problema, a gente continua sendo congregação 10, 20, 30, 50 anos, mas vamos pregar a palavra do Senhor e viver a palavra do Senhor. O Evangelho precisa confrontar a gente, o Evangelho precisa rasgar a gente, e é bom quando você sai aqui triste com o pastor, apunhado com o pastor. Esse é o dever, porque o Evangelho corta a gente mesmo, o Evangelho fala com a gente. Por isso que o mundo não quer ler a Bíblia, porque ela fala da gente, ela fala que a gente está errado. Só que nós somos orgulhosos, somos os donos da verdade, somos comentaristas políticos, sabemos tudo, somos médicos, somos tudo, queremos saber tudo. Mas o Evangelho confronta a gente. Seja luz, querido. Não seja aquilo que você não foi chamado para ser. Você foi chamado para ser discípulo, cidadão do céu. Vivei de forma digna do Evangelho. Precisamos viver uma vida em unidade, lutando juntos. Temos uma mesma causa, temos o mesmo objetivo, temos a mesma luta. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Mas a causa é justa, a causa é honrosa, a causa é o Evangelho. Nada mais do que o Evangelho. Vivam unidos, amem-se uns aos outros. Sabemos que somos diferentes, temos pensamentos diferentes, mas
Tudo isso é secundário diante da causa maior que é o Evangelho. Somos diferentes, sim, Deus fez a gente diferente. Às vezes temos pensamentos diferentes, mas isso não pode nos separar. Precisamos viver uma vida em verdadeira unidade, lutando juntos pela fé evangélica, velho, um só povo, uma só fé, um só Senhor. Precisamos viver uma vida em perseverança, queridos. Não desista, não desanime. Vai piorar, vai piorar. Prepare-se. Vai piorar. Mães, pais, vai piorar o negócio. Ensina os seus filhos a serem homens e mulheres que não negociam a fé. E o melhor lugar para se estar é a casa de Deus, onde o Evangelho ainda é pregado. Onde muitos países, né, Marialva, não tem essa liberdade de culto como nós ouvimos. Nós temos. Precisamos viver em perseverança, seja com deleites ou sofrimentos, mas que a nossa vida seja conduzida para a glória de Deus. Estamos no caminho certo, porque Jesus vai dizer para nós que difícil seria a caminhada, mas a gente não vai parar. É igual ovo, né? Quanto mais bate, não é isso? Estou errado. Mais cresce. E a gente vai caminhando, mesmo chorando, mas com a Bíblia, com a palavra de Deus. Essa é nossa ideologia, nossa vida. Por isso que vivemos. Somos o povo do livro preto. Somos o povo que vive o Evangelho, não somente somos adeptos do Evangelho, não somos apenas seguidores, somos discípulos do Senhor, como aqueles discípulos que largaram tudo e falaram assim: eu vou estar com vocês. E todos os discípulos, todos eles, menos o que traiu, morreram por uma causa justas, e hoje eles estão no céu, porque eles ensinaram para a gente viver de forma digna. Eu sou zelote, eu sou cobrador de imposto. Isso não faz da gente. Você pode votar no candidato X ou Y, ser de esquerda ou ser de direita, não importa. Você pode ter sim suas posições, mas o Evangelho é inegociável. E a fé, o amor, a esperança nos une. Seja o centro, Senhor, da nossa vida. Seja o centro, Senhor. Tire aquilo que tem provocado para nós divergências, brigas. Senhor, seja o centro de todas as coisas. Seja o centro da nossa vida. E não permita que essas coisas venham influenciar a nossa fé, a nossa igreja, a nossa comunidade, a nossa esperança. Seja o centro, Senhor. Seja o centro.